Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan Tavares e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula do blazer. Eu peguei a tampa de bolso e nós vamos fechar ela, tá? Passando uma costura em volta. Vamos lá. Um pezinho de máquina, sempre comece a costura com o pezinho para baixo, se você estiver utilizando a máquina doméstica, tá? Vai contornando. E vamos lá. Deu retrocesso no início e no final. Só vou aparar agora as pontas porque ficou grande, né? E na hora de desvirar, não ficar grosseiro. Agora eu vou começar a dar piques em volta, tá? Para quando a gente desvirar, toda a quina, todos os cantos que são arredondados, você pode dar pique para o tecido ceder na hora que a gente virar, tá? Vou desvirar agora para o lado do direito. O pique serve, ó, para isso, quando a gente virar para o lado do direito, não ficar dando preguinhas, tá? Agora eu vou passar um pesponto, pode ser de um pezinho, pode ser meio pezinho. Você decide como vai ficar, tá? Ó, vamos lá. Vai acompanhando. Ficou desta forma. Seria interessante entretelar, tá, pessoal? Os bolsos. A gola, a mesma coisa. A gola seria muito interessante colocar entretela, tá? Eu nesse vídeo eu não estou colocando. Nesse momento agora que seria bom, ó, antes de costurar, entretelar todas elas. Eu vou colocar uma em cima da outra e vou emendar uma na outra. Vamos lá. Retrocesso no início e no final. Emendei uma na outra e ela vai ficar assim, ó. Depois eu vou passar para abrir as costuras. Vamos lá fazer a mesma coisa na outra. Agora eu vou passar o ferro para ficar bem vincado. E vou colocar uma gola em cima da outra, tá? Ó, vinquei no ferro as costuras. E vou colocar uma gola em cima da outra pra gente poder fazer uma costura. Vou fazer nas laterais, no meio dela, subindo, e na outra lateral. Vamos lá. Fechar essa primeira lateral dela. Retrocesso no início e lá no final. Eu abri as costuras das emendas para na hora que passar a costura bem no meio, não ficar grosseiro a nossa gola, tá? Quando você passar a mão depois de pronto, não ficar aquele lombo no meio dela. Ó. Estou passando agora bem no meio da gola, as costuras abertas ali, ó, para não ficar grosseiro. Finaliza ali com o retrocesso e agora nós vamos passar a costura na última lateral. Ó. Retrocesso no início e no final.
Vou tirar as quinas para a gente poder desvirar a nossa gola e vou fazer o pique onde está a parte mais arredondada, tá? Que é o mesmo esquema, para quando a gente desvirar não ficar dando pregas, ó. Vou tirando as partes que estão grandes e fazendo piques, tá? Agora vamos desvirar ela. Desvirei ela. Agora nós vamos passar uma costura fechando, tá? Pode ser meio pezinho de máquina. Estou só colocando os alfinetes para não sair do lugar. E nós vamos fazer esse pesponto bem fininho, tá? Meio pezinho de máquina do lado do direito. Só para na hora que a gente for colocar lá, prender a gola, né? Lá no decote, ela não ficar aberta, não ficar atrapalhando a gente. Então vamos lá. Finalizando, retrocesso. Ficou desta forma. Passei bem na beiradinha, ó. Reservei a minha gola, agora eu vou pegar a parte das costas, porque nós vamos fechar as costas, o meio das costas. Vou colocando alfinete no meio das costas, lembrando direito com direito, tá? E vou colocando alfinetes. E vamos lá. Ficou desta forma as minhas costas. Fechei ela no meio. E é bom passar, tá? Eu passei aí e vou abrir as costuras, ó. Ficou desta forma. Agora eu vou pegar a minha parte da frente e vou colocar direito em cima de direito, ombro com ombro, ó. Direito em cima de direito, tá? Se o seu tecido aí for estampado, aí você coloca direito em cima de direito, ombro com ombro, pois vamos fechar os ombros agora. Vamos lá. Colocando os alfinetes para não sair do lugar. Vou colocar alfinete no outro ombro também.
E vamos passar a costura reta. Como eu não tenho suporte para colocar a linha, aí eu uso a minha outra máquina overlock lá atrás. Aí o próprio suporte da overlock eu uso como suporte para minha doméstica reta, tá? Acho melhor do que a linha ficar solta em cima da mesa. Ó, os ombros foram pregados. Agora nós vamos colocar a gola. Vou colocar o meio da gola com o meio das costas, ó, costura com costura. É até interessante as costas ter costura, porque aí você não precisa ficar marcando, né, onde é o meio das costas. Já vai estar lá marcado. Então vamos lá. Prende primeiro no meio com meio e vai distribuindo a gola ao redor aí do decote. Vai colocando alfinete, se você quiser alinhavar, pode também, como você preferir. Agora eu só vou distribuindo para um lado e depois eu distribuo para o outro lado. Vamos lá. Nessa parte você dobra assim, ó, e coloca o alfinete também. Na hora de costurar tem que ir com muita calma nessa parte, tá, pessoal? Ó. E vai distribuindo. Coloca o alfinete nessa virada, ó, e vai indo. Depois tem que conferir um lado com o outro se tá o mesmo tamanho, tá? Ó. Meio certinho com meio, ó, costura com costura. Na hora que chegar nessa pontinha, nós precisamos fazer um pique na virada, tá? Porque esse pique ele vai nos auxiliar na hora da costura. Vai ceder e a gente vai conseguir costurar sem muita dificuldade, ó. Na outra pontinha do outro lado, faz um pique pequenininho assim, ó, que vai ajudar os tecidos a ceder. Não vai embolar tecido na hora que nós formos costurar, tá? Vou medir os dois lados se ficaram o mesmo tamanho, ó. Tem que ficar o mesmo tamanho para não dar errado depois. Não ficar torto, né? Ó, o meu está dando o mesmo tamanho. E agora eu vou passar uma costura em volta dela toda, tá? Ó, passei a costura em volta. Passei em volta. E ficou desta forma presa. Vou mostrar a vocês. Ficou bem presa. Agora eu vou colocar direito com direito para a gente poder fazer a nossa manga, tá? Ó, vamos lá. Primeiro estou mostrando aí a gola, como ficou presa. Sempre verifica se não ficou nenhuma prega, principalmente nessas viradas, tá? Vou abrir, aliás, vou abrir a minha peça, porque agora nós vamos colocar as mangas, né? Eu gosto sempre de colocar as mangas com ela aberta. Agora eu estou embebendo a manga, a cabeça da minha manga, para ela encaixar perfeitamente lá na minha cava, tá? Porque ela ficou um pouquinho maior do que a minha cava. Aí eu costuro em volta e vou puxando a linha, ó, pra gente ir franzindo. E automaticamente ela vai diminuir o seu tamanho, tá? Encaixando perfeitamente lá na cava, ó.
Sempre verifique o lado certo da sua manga, tá? Parte da frente com a parte da frente e lado de trás com o lado de trás, para sua manga não ficar torta na peça. Coloca meio da manga com o meio ali do ombro e vai distribuindo. Primeiro eu gosto de distribuir no final já de uma vez. E se não der, eu puxo um pouco mais do embebimento, que aí vai encaixar perfeitamente. Vamos lá. Colocando os alfinetes, se você quiser alinhavar, pode alinhavar, principalmente nessa parte da manga, que é uma costura um pouco complicada para quem é iniciante, né? Porque sempre costuras assim que tem curvas é um pouco mais complicado. Ó, vou ir ajeitando certinho na cava, não precisa ter pressa, que vai dar tudo certo. Eu já coloco o final da minha cava com o final da minha manga e vou indo distribuindo, ó. Você viu que deu tudo certo? Então já está pronto para costurar. Vamos lá. Costurando com um pezinho de máquina, retrocesso no início e no final, e vamos prender a nossa manga na nossa peça. A outra manga eu vou fazer em off, para o vídeo não ficar tão grande, né? Lembrando a vocês que eu vendo o molde desse blazer feminino do tamanho 36 ao 50, se você tiver interesse em comprar, eu vou deixar o link do meu WhatsApp na descrição do vídeo, também nos comentários, tá? Eu encaminho os arquivos PDF por e-mail. Você pode imprimir na sua impressora comum e também em formato plotter lá na gráfica. A minha manga agora está presa. Ó, estou verificando se não ficou nenhuma prega. É muito importante verificar isso para depois de pronta não dar problema, tá? Ó, sem nenhuma prega, tudo bonitinho. Agora eu vou colocar direito com direito, porque eu vou fechar a minha manga e vou fechar a minha lateral também. Ó, direito com direito, barrinha com barra. Já coloca o alfinete ali, barra com barra, e vai indo, vai subindo. A cintura. Ó, debaixo dos braços, costura com costura. Principalmente tem que alinhar debaixo dos braços, tá? Porque costura com costura, senão vai ficar torto, vai ficar feio. Ó, coloca o final da manga com o final da manga e vai levando. Nada de costura torta. Vamos lá. Agora eu vou costurar toda a extensão.
passando pela cintura. E chegando até a barra, retrocesso no final. Não precisa fazer acabamento ou overlock, tá? Porque a nossa peça ela é forrada. Então eu preguei, pessoal, as duas mangas e já fechei as duas laterais, tá? Ficando desta forma. Ó. Passa bem depois no ferro para vincar todas as costuras, ficar tudo bonitinho. Agora eu vou colocar na linha ali que eu fiz, que é a mesma linha que fizemos lá na nossa aula de modelagem, a nossa tampa de bolso, tá? Você coloca para cima e coloca uns alfinetes prendendo. Eu estou colocando 1 centímetro de distância da minha lateral. Vou colocar 1 centímetro de distância. Se você não assistiu a nossa aula de modelagem, eu ensino a modelar este blazer, tá? Ó, vou colocar o meu alfinete prendendo para quando eu for costurar a tampinha de bolso ela não se mover. Vamos lá. Vou fechar na máquina, fazendo uma costura reta, retrocesso no início e no final. Essa parte faz um retrocesso aí umas 3 vezes, porque a tampa de bolsa ela tem que ficar bem presa, né? Não sair na hora que for lavar lá. Retrocesso no final. Vou retirar agora da máquina para a gente ver como ficou. Retirando aí as linhas. Vamos lá ver. Ficou desta forma. Agora eu vou descer a tampa de bolso para baixo. Ó. Antes disso eu só vou retirar o excesso de tecido que ficou, tá? A nossa rebarba ali, ó. Ficou muito grande, então vou retirar o excesso. Ó, vou descer a tampa de bolso para baixo. Vou passar, passei. Quando passa, olha, fica muito mais vincado, muito mais bonito, tá? Então é sempre bom o ferro auxiliar a gente na hora da costura. Vou passar com um pezinho, pode ser meio pezinho também, para a gente assentar essa tampa de bolso para baixo, ela não ficar virando para cima, tá? E automaticamente vai esconder a rebarba que ficou embaixo. Ó, retrocesso no início e no final. Retirar as linhas. E ficou desta forma a nossa tampa de bolso, né? Fake, nosso bolso fake no nosso blazer. Coloquei a tampa do outro lado também agora, ficando desta forma. Vou passar tudo, tá, pessoal? Passa bem passado. Agora eu vou reservar tudo que eu fiz, porque nós vamos mexer lá com o tecido de forro, tá? Vou pegar as minhas costas no tecido de forro
e vou fechar o meio das costas. A mesma coisa que eu fiz na frente, quer dizer, a mesma coisa que eu fiz no tecido principal, eu vou fazer agora no tecido de forro. Direito com direito e fechar o meio das costas. Vamos lá. Não se esqueça de se inscrever no meu canal para me ajudar, deixar o joinha, clica no like para me ajudar também, para o YouTube entregar esses vídeos que eu estou fazendo para outras pessoas, principalmente que o meu canal é um canal novo, então muita gente não me conhece, a YouTube nem mostra, porque as pessoas não estão deixando joinha para mim, não estão se inscrevendo no meu canal, né? E o meu intuito aqui no YouTube é ensinar a fazer os moldes, ensinar a costura. Ó, eu fechei o meio das minhas costas no tecido de forro. E agora eu vou pegar o meu revel das costas, que está no tecido principal, no tricoline, e vou colocar o meio do meu revel com o meio do meu tecido de forro. Vamos lá. Faz um pique para a gente demarcar o meio do revel e vamos colocar no meio das costas, ó. Muito cuidado com alfinete em tecido de forro, porque normalmente tecido de forro é 100% poliéster, fininho, delicado. Então qualquer coisa, o alfinete ele puxa os fios e acaba estragando a sua peça, tá? É só ter jeito mesmo de colocar. Eu vou colocando, ó, só que eu vou virando o alfinete, para o alfinete ir entrando em tipo um formato de parafuso, ele não danificar o fio, tá? Não danificar lá a trama do tecido de forro. E vou colocando, ó. Vou levando por toda a extensão do decote. Vamos lá. Agora eu vou passar uma costura reta em volta, retrocesso no início e no final e vamos lá. Faz com calma, tá, pessoal? Não precisa ter pressa, vai olhando de baixo para ver se você não está pegando nenhum tecido, para não dar prega. Ó, vai com calma, vai tirando os alfinetes. E vamos lá. Vou finalizar. E vamos ver como ficou. Então ficou desta forma. Agora eu vou fazer um pesponto em cima do tecido de forro. Antes disso, com certeza eu vou fazer pix, tá? Porque como é uma costura arredondado, precisa desses pix para não ficar dando prega lá no nosso direito da peça, tá? Ó.
bem bonitinho o nosso decote das costas. Eu vou descer essas rebarbas para baixo e vou passar uma costura de pesponto em cima do forro, porque aí vai ficar bem assentado, tá? Vamos lá. Isso é opcional, se você não quiser fazer, não precisa. Estou passando a costura reta em cima do tecido de forro e ao mesmo tempo prendendo as rebarbas no lado do avesso. E vamos lá. Estou finalizando. E vou mostrar a vocês como ficou. Eu vou tirar o degrau que ficou ali, ó. Vou mostrar a vocês. Esse degrau, se for um degrau pequeno, não tem problema. Ó, tirei o degrau que ficou. Na parte do avesso, eu vou pegar o meu isqueiro e vou passando bem rápido, ó, para selar, tá? Porque como o tecido de forro é 100% poliéster, é plástico, né, praticamente. A gente faz essa técnica para selar, porque na hora que a peça estiver pronta, e se ela começar a desmanchar com a peça pronta, para arrumar essa peça é muito complicado, né? Porque você terá que desfazer a costura, entrar lá dentro para poder arrumar. Então, selando assim, ó, ela não desfaz, tá? Principalmente que eu estou mexendo com cetim, né? Como forro, então vocês já sabem como é o cetim, desfia bastante. Vamos lá, agora eu vou pegar a minha parte da frente, aliás, o meu revel, tá? No tecido principal. E vou pegar a minha parte da frente no tecido de forro, tá? Porque nós vamos emendar um no outro. Vamos lá. Direito com direito. E direito com direito. E vamos lá colocar alfinetes para ficar muito bem preso. Agora eu vou passar a costura, sempre o retrocesso no início e no final, para não descosturar. Ó, e vamos lá, fora a fora, fazendo esta costura reta. Vamos lá, finalizando. E o retrocesso. Vou abrir, vai ficar desta forma, ó. Revel com lateral. E a mesmo esquema, eu vou passar um pesponto, tá?
Antes disso, só vou selar com o isqueiro, pode ser com vela também, para não desfiar o meu tecido de forro. Vou passar agora um pesponto em cima do tecido de forro, prendendo tudo para assentar a costura. Vamos lá, isso é opcional, tá, pessoal? E vamos lá, fora a fora também. Tudo que eu fizer nesse lado tem que fazer no outro também. Eu só não vou fazer para não ficar tão grande assim, cansativo o vídeo para vocês, tá bom? Porque o processo é o mesmo, não tem segredo. E vão levando com calma, ó, até o final. Então vamos lá. E vou mostrar a vocês como ficou. Sempre depois passa, tá? O tecido de forro passa no mínimo ferro, temperatura mínima, que vai dar tudo certo, ó. Ficou desta forma o pesponto. Fiz do outro lado agora. E vamos fazer o mesmo processo que eu fiz na frente, ombro com ombro, direito com direito. Vamos fechar a manga. Tudo que eu fiz na parte do tecido principal, eu vou fazer no forro, ó. Já deixei pronto. E ficou desta forma, manga presa, tudo certinho, tá? Selei tudo, ficar tudo bem selado. Agora, pessoal, nós vamos forrar o nosso tecido principal. Vou pegar o direito, tá, ó. As costas, eu dobrei a manga. Vou pegar o meu tecido de forro, direito com direito, ó. Meio das costas do tecido de forro, eu vou pôr no meio lá da minha gola, tá, ó. Lembrando que o meu tecido principal está pelo direito, ó. Eu só virei a gola para trás e vou prender meio com meio. E é o mesmo esquema, eu vou ir distribuindo as laterais, ó. Vai distribuindo certinho. Com alfinete. E vamos levando, pessoal. Ó, até chegar ali na lateral, tá? Ó. Coloca tudo certinho, alfineta tudo. Dos dois lados. Vou distribuir para o outro lado agora. Pode ir com calma, sem pressa, que vai dar tudo certo, tá? Igual eu falei para vocês nos últimos vídeos, se você for iniciante, é a primeira vez que está fazendo um blazer forrado, faça num tecido mais baratinho, um TNT, só para você ver como ficou. Se você errar, você vai ver onde errou, tá, pessoal? Não tem problema em errar. Errar faz parte, a gente aprende é com os erros mesmo. Vou distribuindo também para o outro lado. Eu já fiz um blazer desse, tipo o casaco, no tecido lã batida. Ficou muito bonito. Minha máquina custou um pouco para costurar, né? Porque a lã batida é grosso.
mas ficou muito bonito, mas eu não fazeria novamente, porque eu ainda não tenho uma máquina industrial que eu possa costurar tecidos mais grossos, né? Ó, vou costurar agora em toda a volta da gola, prendendo automaticamente o tecido principal com o tecido de forro. Vamos lá. Vai com calma, vai olhando de baixo, tá? Para ver se você não está prendendo nenhum tecido, não fica prega. E vamos levando. Finalizando até o final, retrocesso. Eu vou mostrar a vocês como ficou, tá? Ó, prendi um no outro, gola com gola, verifique se não ficou nada, nenhuma prega do lado do direito. Verifica se está tudo em ordem, ó. Essa hora eu estou verificando se está tudo certinho. Ó, se não ficou nenhuma prega, isso aí é só assentar mesmo. Ó, a gola tem que ficar certinha, sem prega, principalmente aí nessa viradinha. Que na ponta ela ficou um pouquinho ruim, aí eu desvirei pro lado do avesso e costurei novamente. Ó. E vamos lá. Eu costurei novamente, aí ficou bom, ó. Agora ficou certinho a gola presa. Vou costurar as laterais também, tá? No caso é tecido principal com revel principal também. Vou colocando os alfinetes, só que eu não vou costurar até o final, tá? Ó. Eu vou lá na barra, ó, vocês podem ver que o tecido de forro está menor que o tecido principal. Antes de costurar as laterais, eu vou lá na barra e vou fechar só uma ponta lá da barra, ó. Só a parte do revel, ó. Vou mostrar a vocês. Costura com 1 centímetro, tá? Lá na barrinha, ó. Isso que eu estou costurando é lá na barra, somente na parte ali do revel. Depois que eu costurei, aí sim eu posso fechar as laterais. Tá? Porque o tecido principal ele vai entrar para dentro do tecido de forro. Vai ficar desta forma, ó. Eu vou mostrar novamente detalhado, que essa parte não ficou tão boa de assistir. Agora você coloca o alfinete em tudo e costura as laterais até o final, ó. Vamos lá, costurar. Sempre retirando os alfinetes, para o alfinete não entrar para dentro aí da engrenagem da máquina. E não estragar a sua máquina. Não quebrar a sua agulha. Agora eu vou passar retrocesso no final também. Do outro lado eu vou mostrar novamente para vocês terem certeza do que eu fiz, tá? Ó.
Antes eu só vou virar pelo lado direito para vocês verem como ficou. Ó, o revel certinho. Essa é a parte de dentro, o revel e a barra lá embaixo, ó. Vou fazer novamente para vocês verem. Vou costurar a outra lateral, vou descendo tudo, vou descer. Como vocês podem ver, o tecido de forro ele é menor que o tecido principal, é certo isso mesmo. Só que eu vou juntar os dois, por mais que o tecido de forro seja menor, eu vou juntar os dois e vou prender com 1 centímetro de margem de costura, ó. Só a parte ali do revel, não precisa costurar a barra toda, tá? Ó. Agora, eu vou descer, vou colocar costura com costura nas laterais, aliás, tecido com tecido, né? E vou ir alfinetando. Quando chegar lá embaixo, vai sobrar tecido, né? Só que aí eu vou dobrar para a parte de dentro, para a parte do forro, ó. Dobrei para a parte do forro, para o tecido principal dobrar para dentro. Não sei se vocês estão conseguindo me entender, mas é assim que vai ficar, ó. O tecido principal dobrar para dentro e quando a pessoa vestir a peça, vai esconder totalmente o tecido de forro, não vai ficar à mostra, tá? Então a parte de baixo, que é a barra, está aberta, ó. Agora, vamos ver o que eu vou fazer. Eu vou colocar tecido de forro para um lado e tecido principal para o outro, porque nós vamos emendar as mangas, tá? Vamos forrar a manga, ó. Lá no ombro, não deixe torto, deixe tudo alinhadinho, ó. Ombro com ombro, tecido principal para um lado, tecido de forro para o outro. E vamos colocar costura em cima de costura, tá? Ó. Faça primeiro com alfinete, depois você desvira, vê se ficou certo, vê se a manga não ficou torta, tá? Se o tecido de forro ficou torto lá dentro, porque senão vai ficar muito ruim para vestir. Ó, vou abraçar, ó, costura com costura e vou ir colocando os alfinetes por toda a volta, por toda a extensão. Vamos lá. Agora eu vou passar uma costura em volta, tá, pessoal? Pra gente prender. Lembrando 1 centímetro de margem de costura, ó, que eu estou deixando. E é o mesmo esquema. Como nós cortamos 2 centímetros para cima lá no tecido de forro, no nosso molde, automaticamente o nosso tecido principal ele vai entrar 2 centímetros para dentro, para não ficar aparecendo tecido de forro na sua manga. É uma coisa tão simples de fazer, né? Que faz total diferença na hora da pessoa vestir a peça. Ó. Vou aí contornando em volta e fechando manga com manga. Fechando punho com punho, tecido principal e tecido de forro. Agora eu finalizei com um retrocesso, ficou tudo preso.
Eu vou só desvirar para vocês verem como ficou, ó. Lado do direito, e vou enfiar minha mão lá dentro e vou puxar junto com o tecido de forro, ó. Ficou bonitinho. Nossa manga ficou forrada. Como vocês podem ver, ó, tudo forradinho, bonitinho. Só tirar essa linha que ficou aqui. Mostrar a parte de dentro agora. Ficou desta forma. Tá? E agora eu vou fazer do outro lado também. Ó, ombro com ombro e eu preguei o outro lado também, ficou tudo pregado, costura com costura, tá? E agora só restou a nossa barra, tá? Que ficou aberta no nosso blazer. Estou virando tudo pro lado do direito, só pra gente ver como ficou. Ó, ficou forradinho, bem bonito. Vai sempre tirando os fiapos de linha, tá? Ó. Fazendo os cantinhos para ficar bem bonitinho, ó. Verificando se está tudo simétrico, tá? Então, como eu disse para vocês, só o que ficou faltando agora é a nossa barra, tá? Pra gente fechar. Eu vou colocar costura com costura, tecido principal e tecido de forro. E vou colocar um alfinete para a gente poder fechar com uma costura reta esta barra, tá? Só que no meio da barra eu vou deixar um buraco, uma abertura de mais ou menos 20 centímetros, bem no meio, para a gente poder desvirar a nossa peça. Ó, vou colocando aí os alfinetes em toda a extensão da minha barra, lembrando que estamos pelo avesso ainda, estamos trabalhando pelo avesso, tá? O tecido de forro ele é menor mesmo do que o tecido principal, mas mesmo assim você vai parear, colocar os dois juntos e vai fechar com a costura, tá? Lembrando que no meio eu vou deixar uma abertura aí de 20 centímetros mais ou menos, para a gente poder desvirar, ó. Colocar tecido de forro com tecido principal juntos, tá, pessoal? Pode parecer um pouco estranho para você que é iniciante, mas é desta forma que tem que ser feito, ó. Agora eu vou continuar a minha costura, ó, fechando e vou mais ou menos até ali no meio, sem costurar tudo, tá? Precisamos deixar essa abertura para a gente poder desvirar. Vamos lá. Vamos continuar. Vou fazer um retrocesso e vou pular, tá? Fiz o retrocesso, pulei aí, ó, mais ou menos 20 centímetros. Vou continuar do outro lado, retrocesso no início e vamos continuar até o final da nossa barra. Vamos lá. Faça com calma, sem pressa, que vai dar tudo certo. Não se esqueça de deixar um joinha para mim. Esse vídeo vai me ajudar bastante, pessoal. Ó, um retrocesso no final. Está tudo pronto, tá? Tudo preso. Só ficou mesmo a abertura bem no meio, essa abertura aí, ó, que eu falei para vocês, pra gente poder desvirar, que é o que eu estou fazendo agora. Desvira tudo pro lado do direito. Puxa as mangas. Porque nós temos agora que fazer uma costura invisível. Pode ser a máquina também, se você preferir, tá?
Aí eu peguei a minha pinça e estou fazendo os cantinhos, ó, da gola. Todos os cantinhos você vai e passa para ficar tudo certinho. Para não ficar nada feio, ó. Estou aí com a pinça na parte de dentro fazendo os cantinhos. Para depois a gente passar com o ferro e ficar muito bem vincado tudo, ó. Os cantinhos. Vamos lá. Vai ficar desta forma, pessoal. Agora nós temos que fechar ali o meio, a nossa abertura, com uma costura invisível, tá? Eu só não vou mostrar porque o vídeo já está muito grande, já está dando 1 hora, tá? Mas aí vocês podem costurar, podem ver algum tutorial no YouTube de como fazer a costura invisível, é uma costura à mão, tá? Muito simples, não tem segredo. Mas se você quiser também pode passar a máquina mesmo. Aí vai depender do que você quer, qual é o acabamento que você vai querer pro seu blazer, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês como ficou. Então, pessoal, vou mostrar pra vocês como ficou o nosso blazer. Ó, aqui na barra eu fiz uma costura invisível, tá? Passei um ferro mais ou menos, só pra gente ver como ficou aqui o resultado. Como vocês podem ver, aqui na manga, né? O tecido principal ele dobra para dentro, ó, porque como nós cortamos lá no tecido, no molde de forro, o forro ele é menor do que o nosso tecido principal, né? Acaba que o nosso tecido principal ele vai para dentro e assim não fica aparecendo, ele não fica rente aqui, tá? A mesma coisa acontece em toda a extensão da barra. Vamos ver a quina certinho, tá, pessoal? Aqui tem que passar para assentar toda a costura, que aí vai ficar muito legal. Nosso bolso, ó, fake. Nossa gola também. A nossa gola aqui, ó, também, como vocês podem ver, o revel das costas, ó. Que aí quando a gente dobra aqui tudo lá no corpo, não vai ficar aparecendo tecido de forro. Vai ficar muito bem forrado, tá? Nosso tecido de forro então ficou assim. É muito gostoso vestir uma peça dessa, forrado, tá, pessoal? É outro nível. Agora eu vou mostrar para vocês como ficou no corpo. Antes disso, só vou mostrar as costas. Filmando com uma mão, com a outra mexendo aqui. Vamos ver como é que ficou as costas. Ó. Passar bem passado, que aí vai ficar lindo depois. Eu decidi não pespontar em volta dele completo, tá? Mas se você for pespontar, vai ser o seguinte. Ó, você vai pespontar toda o meio dela, ó. Pode ser meio pezinho ou um pezinho, você que decide. Vai subir, vai subir. Quando chegar aqui, vai vir pra cá. E quando você não vai continuar. Quando chegar aqui, sobe a gola e faz o contorno da gola. Fez o contorno da gola, desce aqui, continua e faz o outro lado, tá? Aqui, ó. Aqui na gola você vai descer da gola, continuar e descer até o final e faz a barra também. Eu decidi não pespontar, ou seja, eu vinquei só no ferro, ó. Vou deixar mais vincado ainda. Depois eu vou passar bem passado. Eu vinquei só no ferro. E para que serve esse pesponto em volta dela toda? Para depois que você lavar a peça, jogar lá na máquina, ou até mesmo quando você lavar a mão, a própria água vai tirar o vinco, né? Ou seja, isso aqui vai abrir, ó. E vai dar mais trabalho de passar. Se você tiver feito a costura de pesponto e jogar lá na máquina ou for lavar, vai ser bem mais fácil de passar, tá? Mas sem o pesponto fica mais chique.
a peça tem o seu valor sem o pesponto, né? Fica uma peça mais chique. Então aí vocês decidem como irá proceder em questão aí do pesponto, se você vai querer na sua peça ou não. Vai ser uma peça mais chique, mais casual, tá, pessoal? Vamos lá ver como ficou no corpo então.